Olá, aqui é o professor Sérgio Araújo, do componente curricular de ensino religioso. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje eu vou falar sobre a relação entre a política e a religião. As bases dessa livre expressão do pensamento encontram-se na própria origem do sistema republicano. E uma de suas qualidades mais distintivas é a separação entre Estado e religião. Mas o que hoje nos parece natural é fruto de uma longa jornada que envolveu parcela significativa da humanidade. Uma jornada na qual forças antagônicas lutaram entre si, às vezes no plano das ideias, às vezes recorrendo à censura e à violência. Bom, pessoal, diferentes experiências nasceram da relação entre Estado e confissões religiosas e acabaram por comprovar que a independência entre essas duas forças sociais oferece benefícios aos cidadãos que almejam viver em liberdade. Teocracias. Bom, pessoal, falar um pouco aqui sobre teocracias, aqui trouxe o conceito. Teocracias são regimes em que o poder político é exercido em nome de uma autoridade divina, por homens que se declaram seus representantes na terra, quando não uma encarnação da própria divindade. O exemplo mais próximo de nós, talvez o único existente nos dias atuais, é o Vaticano. Pessoal, seu governante, né, o Papa, ocupa ao mesmo tempo o cargo de administrador temporal do território incrustado na cidade de Roma, que fica localizada na Itália, e também o de sumo sacerdote de uma das principais confissões religiosas do mundo, o catolicismo, escolhido para o cargo por um colégio de cardeais que se acredita, para tanto, que tenha sido inspirado por Deus. Falar agora sobre Estado laico. No Brasil, como em inúmeros outros países, dizemos que o Estado é laico, ou seja, uma forma de governo independente de qualquer confissão religiosa. Mas, na época da monarquia, o imperador tinha o poder de nomear religiosos para os cargos eclesiásticos mais importantes e aprovar ou não documentos papais, a fim de que fossem seguidos pelos católicos do país. O Estado laico, no entanto, prevaleceu após a proclamação da República. As bases do Estado laico podem ser encontradas no Renascimento, quando começou a ocorrer uma gradual separação entre, de um lado, o pensamento político, a filosofia e a arte, e de outro, as questões religiosas. Lentamente, graças à recuperação dos valores da antiguidade clássica, o homem se voltou à livre busca das verdades, mediante o exame crítico e o debate independente, recusando a predominância ou a autoridade de uma verdade revelada por Deus e que se colocasse como absoluta e definitiva. Bom, pessoal, essa maneira de pensar e agir, que pode ser chamada de laicismo ou secularismo, deu origem a estados laicos, onde a instituição, como é que se diz? Onde as instituições públicas e a sociedade civil mantêm independência em relação às diretrizes e aos dogmas religiosos, e onde
não se aceita, ao menos teoricamente, a ingerência direta de qualquer organização religiosa nos assuntos de Estado. Isso não quer dizer, entretanto, que as democracias modernas sejam estados ateus, onde as religiões são proibidas. Ao contrário disso, esses países concedem a todas as confissões religiosas, sem quaisquer distinções, igual liberdade, permitindo que elas exerçam livremente sua influência cultural e, portanto, também política. Autonomia. Assim, o Estado laico não é um Estado irreligioso ou antirreligioso. Nesses países, a relação entre o temporal e o espiritual, entre a lei e a fé, não é uma relação de contraposição, mas sim de autonomia recíproca entre duas linhas distintas da atividade e do pensamento humano. Não por outro motivo, o Supremo Tribunal Federal, STF, brasileiro, ao convocar as audiências sobre questões éticas e religiosas, quis ouvir a opinião não só dos católicos, mas também dos espíritas, dos cristãos de diferentes observâncias, dos budistas e de todas as confissões religiosas que desejassem se manifestar. Bom, pessoal, agindo assim, o Estado leigo protege a autonomia, a liberdade do poder civil, sem aceitar qualquer controle religioso, mas garantindo que todas as religiões possam ser expressas livremente. Bom, pessoal, nossa aula de ensino religioso acaba aqui. Espero que tenham entendido aí o assunto. Então, fiquem com Deus e até a próxima.